Deuteronômio, livro de Deuteronômio, capítulo 10, de 6 a 9, é o quinto livro da Bíblia. Livro de Deuteronômio, capítulo 10, de 6 a 9. Se eu errar, desculpa que eu esqueci do óculos. Tenho aqui. Deuteronômio, capítulo 10, é o quinto livro da Bíblia, do versículo 6 ao versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, capítulo 10, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 10, de 6 a 9, diz assim, Deuteronômio 10, de 6 a 9. Partiram os filhos de Israel de Belorete, Bene-Jaacã, para Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Cutigoda, e de Cutigoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Oremos. Senhor nosso Deus, cantamos, nos alegramos, ofertamos. Ó Pai, o Senhor permitiu que saíssemos de nossas casas e estivéssemos aqui. Ó Pai, fale conosco. Esse teu privilégio, ó Pai, de sermos alimentados pelo teu Espírito Santo. Precisamos desse alimento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito comum nós pegarmos alguns símbolos, algumas figuras, algumas práticas do Velho Testamento e introduzir agora no século XXI. Algumas igrejas fazem isso com muita frequência, outras igrejas fazem isso esporadicamente. E um termo, queridos, que me chamou a atenção, e eu estudei, e eu vejo que é um tema importante. E nessa noite eu quero estar falando sobre isso. Os levitas. E a pergunta é essa: quem são os levitas do século XXI? Quem são os levitas dos dias atuais? Quais são as funções dos levitas hoje? Qual a importância? De repente estou falando com você agora e falando, mas pastor, não me envolve, isso não tem nada a ver comigo. Eu também cheguei a pensar nisso quando veio essa palavra na minha mente, mas estou estudando, queridos, não tem nada mais atual e pessoal como os levitas. Então, para você poder se encaixar, se inteirar, eu vou te contar a história. Espero que ninguém esteja muito com pressa. Não tem um tempinho bom. Primeira coisa, queridos, os levitas, vamos começar lá da origem. Levi é o terceiro filho de Jacó. O contexto que Levi nasceu foi um contexto bem estranho. Jacó tinha casado com duas mulheres, Lia e Raquel. Só que tem que Lia, Jacó tinha casado por engano. Ele tinha trabalhado para casar com Raquel 7 anos. O que acontece? O pai de Raquel engana Jacó, fala, não, a primeira tem que ser mais velha. Aí Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Então primeiro ele casou com Lia por engano. Vamos repetir isso? Jacó casou com Lia enganado. Queridos, vamos ser sinceros, tem como amar uma pessoa assim? Não tem como. Você casou enganado, enganaram você. Aí Jacó trabalha mais 7 anos, aí finalmente casa com Raquel. Aí o que Deus faz? Raquel não dava filho para Jacó, só Lia. E era o costume da época que a mulher ia, a esposa ia e levava uma serva. A esposa ia levar uma serva. Então, Jacó e Lia, Jacó e Raquel, Lia começou a dar filho. E a ideia de Lia era dar filho para conquistar o amor de Jacó. Ele deu o primeiro filho, Rubens, deu o segundo filho, Simeão, Simeão, deu o terceiro filho chamado Levi. Tanto é que o nome Levi quer dizer unir, unido.
Quando nasce Levi, ela fala: quem sabe que agora o meu marido Jacó se une a mim? E assim foi, queridos, foram cerca de 11 filhos, 10 homens e uma menina. E Raquel só foi dar filho a Jacó, José. Depois de muito tempo, nessa situação, nasce Levi. A mãe disputando o amor do pai. Passa essa história, Levi sai de cena e volta-se a cena Levi numa tragédia. Levi se encontra numa situação em que a sua única irmã, eram 12 filhos homens, na época eram 11 filhos homens e uma filha, Diná. Se você acompanhar a história de José na Record, não estou ganhando nada com a Record não, tá? Só a história lá está indo certo por enquanto. Diná é violentada, é estrupada. Queridos, numa família que tem 8 homens e irmãos e a menina é estrupada, não tem como não ter tragédia. Mas aí o príncipe de Siquém procura Jacó, fala: não, Jacó, eu errei, eu quero ser do seu povo, eu estou errado, o que eu faço? Aí Jacó fala: não, nós vamos perdoar você, tudo bem. Mas para ser do meu povo, tem que fazer circuncisão. Seria hoje quase como uma operação de fimose, mas na época sem nenhum preparo de anestesia. E os homens aceitaram. Aí Jacó fala: mas tem que ser todo mundo. Todo mundo aceitou. Aí, segundo a Bíblia, diz que no terceiro dia é o dia em que a dor é pior. Exatamente nesse dia, Simeão e Levi, porque Diná era irmã dele por parte de pai e mãe. Simeão e Levi pegam as espadas, no dia que os homens estão todos naquele estado de dor, eles pegam a espada e matam todos os homens. E saqueiam, aqueles que ficam vivos, eles saqueiam. E aí, queridos, aquele entristece Jacó e fala: pô, meus filhos, agora o povo da terra vai me odiar. E no dia que Jacó vai morrer, Jacó profere uma bênção para alguns, mas para Simeão e para Levi é uma bênção diferente. Jacó fala: olha, que o meu coração não esteja no conselho de vocês, porque vocês são violentos, vocês são vingativos. Mas o que eu achei interessante é que Jacó profere o seguinte: vocês serão espalhados por todo Israel. Quando você olha isso, seria uma maldição. Mas nós vamos ver daqui a pouco que foi exatamente o que aconteceu, mas não como maldição. Passa-se o tempo, queridos, tribo de Levi, vem José do Egito, vão para o Egito, Moisés tira e vai para o deserto. Aí a tribo de Levi volta a aparecer em cena. Josué e Moisés sobem, estão lá no monte, recebendo de Deus. Aí Arão, o mão frouxa, perdão da expressão, o povo faz uma pressão, Arão faz um bezerro de ouro. Lembra do bezerro de ouro? Todo o povo de Israel adora o bezerro de ouro. Quando Moisés e Josué descem, eles percebem que está todo mundo se corrompendo, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi não participou daquele ritual, daquele culto, daquela idolatria ao bezerro de ouro. E naquele momento, queridos, Deus chama a tribo de Levi e fala: ó, separa os levitas agora. Agora eles são meus. Porque eles não se misturaram ali na idolatria do bezerro, eles passaram a ser de Deus. Aí Deus fala: olha, Moisés, moe esse bezerro de ouro, põe na água e dá para eles beberem, e os levitas, a tribo de Levi vai matar alguns da liderança que adorou o bezerro. Dali para frente, queridos, levitas começaram a tomar uma outra forma, começaram a ser vistos diferentes. Aí eles começaram a assumir um papel diferente. Agora os levitas seriam apenas responsáveis pelo templo, pela casa de Deus, pelos utensílios. Tudo que fosse ligado à religião, tudo que fosse ligado a Deus, era agora responsabilidade dos levitas. O sacerdote que Deus estava nomeando saía agora da tribo dos levitas. Arão foi o primeiro deles, o sacerdote e sumo sacerdote. Então, queridos, os levitas começaram a tomar uma posição diferente. E aí, queridos, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 12, Deus repete aquilo que Jacó falou, que ele seria espalhado por Israel, mas repete diferente. Fala: olha, vocês não vão ter herança com seus irmãos. Os levitas, poxa, caramba. Aí Deus fala: porque eu sou a herança de vocês. Vocês não vão ter terra nenhuma, porque eu sou a porção de vocês. Vocês serão meus, propriedade exclusiva minha. E em cada cidade, cada tribo, vai ter que fazer no mínimo uma cidade pronta e dar para vocês. Não aconteceu aquilo? Eles estavam espalhados em todo Israel, mas não como maldição, mas como bênção.
E aí, queridos, foi instituído pelo próprio Deus o dízimo dos levitas. Como que era isso? Todas as tribos teriam que dizimar para o sustento dos levitas. Aí os levitas, ali dos levitas eram separados sacerdotes e sumos sacerdotes. O templo tinha o pátio, tinha o átrio, tinha o santo lugar, o santo do santo lugar. Os levitas eram responsáveis por tudo isso. Antigamente, não era igreja como aqui, 4 paredes, de alvenaria firmada. Era um lugar chamado tabernáculo. Ele era todo feito de pano. Ele parecia um círculo, ele era montado. Quem tinha que montar e desmontar eram os levitas. Tinha bandeja, bacias de prata, de ouro, de bronze. Quem lavava e levava eram os levitas. Então eles passaram a ter esses privilégios de somente servirem a Deus. Mas aí, queridos, eu enumerei aqui mais algumas funções dos levitas, com detalhe. Primeira função, cuidar do tabernáculo e os utensílios. Eles tinham que cuidar. Quem carregava a arca eram os levitas. E a arca era o que? Símbolo da presença de Deus. Ninguém podia tocar na arca. Podia, igreja? Ninguém podia tocar na arca. Alguém podia olhar dentro da arca? Não, mas os levitas podiam, olha que privilégio. Os levitas podiam entrar, colocar os utensílios que colocaram, o pão do maná, a vara de Arão, o pote com maná, a tábua da lei. Os levitas tiveram esse privilégio. Mas aí, queridos, os levitas cuidavam do tabernáculo, montavam o tabernáculo, desmontavam o tabernáculo, cuidavam da arca, serviam os sacerdotes, os levitas que serviam os sacerdotes. Os sacerdotes queriam uma água, lavar a roupa do sacerdote, eram os levitas. Outra coisa interessante, eu já acabei de falar, era o transporte dos utensílios. Quando Davi foi tentar transportar a arca em cima dos animais, deu certo isso, igreja? Não, porque quem tinha que carregar eram os levitas. Então os levitas começaram a tomar um papel diferente. Aí na época de Davi deu uma inovada no serviço dos levitas. Até então, queridos, nada ligava os levitas aos louvores. Mas como Davi era uma pessoa que louvava, que compunha de coração, Davi começou a colocar como regra algumas funções dos levitas, determinando. Uma das funções, Davi começou a responsabilizar os levitas da parte musical dos cultos, das adorações. Olha, agora, a partir de agora, os levitas vão ser responsáveis da parte musical. Aí Davi começou a separar os levitas. Olha, um levita vai ser porteiro, outro levita vai ser guarda, vai tomar conta para ninguém roubar. Outro levita vai ser cantor, outro levita vai ser instrumentista. Outro levita vai ser ligado ao serviço de culto. O que acontece de culto são os levitas. Outro levita vai servir ao templo, vai ficar ali parado no templo, buscar uma água, vai levar um papel, vai fazer alguma coisa. Os levitas eram aqueles que auxiliavam no sacrifício. Então chegava alguém com boi, vai matar o boi, era o levita que tinha que curar o boi, era o levita que... O levita era totalmente para isso. Davi colocou os levitas também como recepcionistas de oráculos. Eram os levitas. E aí, queridos, Davi fez uma coisa, usando Asaf como líder deles, que aí Davi falou agora, a partir de agora, os levitas vão adorar profetizando. Vão pegar a harpa, vão pegar os instrumentos e vão começar a profetizar, porque os levitas já tinham autoridade para abençoar. Deus tinha dado aos levitas autoridade para abençoar. E por fim, queridos, os levitas passaram a ter autoridade para ensinar. Quem tinha que ensinar agora no templo eram os levitas. Aí, queridos, tudo isso eu podia aplicar diretamente a mim e a você. Ia ser lindo, não ia ser lindo? Olha, aquele templo, agora aqui, a nova aliança. Olha, ia ser lindo. Olha, agora o levita, aquele adorador, que tem que vir aqui ministrar, cantar. Você e eu somos levitas. E somos mesmo, queridos. Mas, queridos, tem uma diferença. E a diferença, você sabe, e eu sei. E às vezes a gente nunca tinha pensado dessa forma, não tinha aplicado dessa forma. Antigamente, a arca representava a presença de Deus. Amém, igreja? A arca representava a presença de Deus. Amém? Amém. O que veio substituir a arca? O templo. O que substituiu a arca, igreja? O templo. Agora no templo. No santo do santo lugar que Deus se manifestava. Aí o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios e ele disse o que agora? Que vós sois o templo do Espírito Santo.
Repita comigo. Eu. Tá fraco, fala eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Pastor, e agora, o que isso quer dizer com isso? Agora eu quero dizer o seguinte, querido. Você é levita da sua vida. A maior preocupação sua, a maior preocupação minha tem que ser com a minha vida, com o meu templo. Eu agora não vou viver mais servindo ao templo, parede, ao tabernáculo, ou carregando a arca. Porque agora eu sou a arca, eu sou o templo de Deus. E se Deus me chamou para ser levita, se Deus me chamou para ser sacerdote, a minha prioridade é cuidar de quê? Da minha vida. Eu tenho que começar, queridos, a aplicar agora o serviço dos levitas à minha vida. Eu agora tenho que começar a cuidar da minha vida. Deus confiou esse templo que é o seu corpo, esse templo que é a sua vida, nas suas mãos. E às vezes, queridos, estamos deixando a Deus tratar o nosso estado espiritual. Os levitas daquela época eram responsáveis pela organização do culto, eram responsáveis pelo funcionamento do culto, eram responsáveis pelos sacrifícios, eram responsáveis para que tudo funcionasse. Antes eram os levitas pelo templo, agora o templo é você, agora o templo sou eu, e os levitas somos nós. Deus diz o seguinte: olha, você é o templo, e quem cuida de você é você mesmo agora. Eu estou te dando uma ordem, você tem que se dedicar para manter a sua salvação. Você tem que se dedicar para zelar de você. Você não pode transferir. O serviço de levitas que era intransferível. Era só para a tribo de Levi, ninguém podia fazer isso. Somente Davi que fez um sacrifício. Não sendo levita, mas a gente pode entender que Davi era um levita de coração. Ele era um adorador de coração. O que Deus está dizendo agora para a gente é isso, queridos. Primeira coisa, os levitas cuidavam do tabernáculo. Agora nós temos que cuidar do nosso tabernáculo, da nossa vida. Eu tenho que cuidar da minha fé. Ei, meu querido, ei, minha querida, como está a sua fé? A sua fé está inabalável, a sua fé está firmada na palavra de Deus. Você anda sem ser abalado, sem estar sofrendo interferência de problemas que podem mudar a sua fé. Quem é responsável por esse templo é você. Você tem que cuidar da glória de Deus na sua vida. Os levitas cuidavam de transportar a glória de Deus, mas a glória de Deus hoje é manifesta onde? Na sua vida. E como está o brilho da glória de Deus na sua vida? E quem cuida disso é você. É a sua intensidade de oração. É o seu cuidado de ler a Bíblia. É você meditar a Bíblia de dia e de noite. É você comer a Bíblia. É você entender a Bíblia. E quem faz isso é você. Os levitas não transferiam para ninguém porque eles sabiam que isso era um privilégio. E queridos, é um privilégio você poder dirigir a sua própria vida espiritualmente falando. Os levitas, queridos, eles estavam ali prontos a servir. Ele serviu os sacerdotes, mas lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, fala que nós somos sacerdócio real. Queridos, o que acontece é o seguinte: antes no Velho Testamento eram figuras, eram pré-figuras, eram símbolos. Agora, por causa de Jesus, nós não somos mais símbolos, nós somos o próprio templo do Espírito Santo de Deus, e nós somos o recipiente, nós somos o objeto, nós somos o vaso aonde Deus tem que manifestar a glória. Mas, querido, nós sabemos que somos nós que temos que manter esse recipiente, esse vaso limpo. Sou eu e você que temos que fazer jejum para cada dia mais matar a nossa carne e o nosso espírito se aproximar de Deus. É minha responsabilidade, é sua. O tempo que você tem que cuidar é a sua vida. A arca que você tem que zelar para carregar é a sua vida. Como que nós estamos fazendo isso, queridos? Será que estamos investindo tempo e precioso tempo em nós? Queridos, geralmente nós queríamos transmitir esse título de levita aos que cantam aqui na frente. E nós já percebemos que levita é responsável por toda a parte do culto. Ei, meu querido, você é levita de você mesmo. Então você tem que zelar por todas as áreas da sua vida espiritual. Conquistar a sua vida em relação ao nível do Espírito Santo em você. Está cheia? Está média? Está transbordando? E quem faz isso? É você mesmo, sou eu. Nós somos responsáveis por nós mesmos. O Espírito Santo, ele tem porções dobradas, cheias para derramar sobre nós e a gente transbordar. Mas sou eu e você que tem que zelar disso, sou eu e você que tem que buscar por isso. Sou eu e você que temos que investir nisso.
E aí, queridos, como levitas, nós temos que nos preocupar como está a minha adoração. Como eu, João, como você, ovelha, como você, como levita, e ao mesmo tempo, templo de Deus, tem adorado a Deus. Querido, certa vez eu ouvi alguém falar algo na igreja que eu me preocupei e me entristeci. Tinha acabado uma programação e a pessoa falou: professor, peraí, deixa eu limpar isso aqui hoje, que eu não quero ninguém me perturbando amanhã. Eu falei que a pessoa está errado. O motivo de você limpar a igreja não é para ninguém chamar sua atenção. O motivo de você limpar a igreja tem que ser pelo prazer de limpar a igreja. O motivo de você vir à igreja, o motivo de você participar da ceia, o motivo de você orar, o motivo de você ofertar, dizimar, o motivo de você cantar, é pelo prazer de você fazer isso. E se não tem esse prazer, você tem que olhar, porque o responsável pela sua vida espiritual é você. Quem zela da sua vida espiritual é você. Quem faz a sua vida espiritual, se está crescendo ou não, é você. Quem tem que investir tempo conversando com Deus é você. Igreja, a gente buscar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós vamos ver inúmeras orientações falando que a pessoa é responsável. Lucas 9, 27. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Está falando com uma pessoa, está falando direto com a pessoa. Tome a sua cruz e siga-me. Ele não está falando para alguém: fulano, fale com ele para tomar a cruz. Ciclano, fale com ele para renunciar. Não está falando. Você quer, você faz. Você deseja, você busca. Você almeja, deseja, busca. Deus está falando diretamente conosco, queridos. Deus está falando da responsabilidade do meu bem-estar espiritual. O meu bem-estar com Deus, a minha aproximação de Deus, não tem que depender do louvor que foi cantado, não tem que depender do momento da pregação, não tem que depender da oração. Eu já tenho que chegar na igreja em ritmo de adoração, amém, igreja? Eu não posso esperar chegar aqui para pregar no tranco. Eu não posso esperar aqui para vir acontecer alguma coisa, queridos. Não pode ser assim. Eu sou levita da minha vida. O templo agora sou eu. Eu agora tenho que zelar da minha vida. Eu agora, queridos, eu tenho que entender que eu tenho autoridade para abençoar a minha vida. Quantas vezes você buscou em alguém orar por você? E aqui a gente vê que o levita, ele foi colocado pelo rei Davi para autoridade para profetizar, autoridade para abençoar. E agora a gente vê que nós somos levitas na minha vida. Eu posso mudar a minha vida com palavras proféticas. Eu posso mudar a minha vida abençoando a minha vida. Eu posso terminar a minha semana vai ser abençoada e ela vai ser abençoada. Deus me deu autoridade sobre isso. Deus me deu essa autoridade sobre todas as coisas. E, queridos, às vezes nós aceitamos tantas coisas ruins na nossa vida. Essa semana para mim vai ser difícil, essa semana vai ser problemática, meu filho é isso, minha filha é aquilo, eu estou com um problema. Ei, meu querido, você é levita e tem autoridade para abençoar a sua vida. Você é sacerdote e tem autoridade para determinar. Quantas vezes nós vemos pessoas evangélicas cristãs: pastor, ora por mim, que tem uma seta do diabo no meu coração, pastor, ora por mim, que eu estou sentindo coisas ruins, e a gente esquece que em Romanos 16:20, Paulo fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Nós somos a autoridade máxima sobre nossas vidas, queridos. Somos nós que determinamos o nosso grau de intimidade. Somos nós que determinamos tudo isso. Aqui que diz a palavra de Deus ainda: manda alguém resistir o diabo por você, ele fugirá de você. É isso que fala? Não. Resistir ao diabo. Falando com quem? Comigo, com você. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, olhem na Bíblia. Parece que é uma coisa nova, mas não é. Toda a Bíblia sempre nos deu essa visão, essa transparência, que tudo depende da minha atitude. Tudo depende do meu comportamento. Depende de mim, querido. Você pode chegar num lugar ruim e ele ficar bom. Depende de você. E como Jesus nos chamou em Mateus 5, vós sois a luz do mundo e sal da terra. Ele falou isso. Ele falou isso: façam coisas boas para que o vosso Pai seja glorificado, porque vocês são filhos de Deus. Aí em Romanos capítulo 8, Jesus joga mais aberto ainda: vós sois co-herdeiro com Cristo. Aí você volta em Mateus 28 e fala assim: porque todo poder me foi dado, tanto no céu. Se eu sou co-herdeiro, todo poder que ele tem, eu também tenho.
Eu também tenho, meu querido. Você também tem. Não é uma particularidade de pastor, de evangelista, de presbítero, missionário, não. Todo aquele que é chamado por Deus, é chamado de sacerdote, é levita e tem que cuidar do templo dele. E você é o templo. Você é a arca. Aonde você vai, você tem que manifestar a presença de Deus. As pessoas não conhecem Deus de ouvir falar da Bíblia apenas, de ler a Bíblia. É quando eles olham para mim e quando eles olham para você. Paulo fala que ele era o perfume de Cristo. Paulo fala que as pessoas eram o livro aberto, a carta escrita. Queridos, isso não é novidade. Agora o templo somos nós. Individualmente, cada um de nós. E querido, nós temos que fazer diferença. Nós temos que zelar de nós. Não vamos deixar para os outros fazerem o que eu tenho que fazer. Não vamos passar esse privilégio de cuidar de nós. Somos nós mesmos. Vamos começar com a nossa alma. Vamos começar com a gente mesmo. Fala, alma, João, fulano, qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou aos pés de Deus? Não porque tinha um problema, mas pela alegria que você está na presença de Deus. Fulano, qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler e parecia que a Bíblia estava te engolindo? Qual foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler e parecia que você estava tomando uma vitamina e você foi ficando forte? Qual foi a última vez que você ajoelhou e falou, papai, eu só quero conversar? Questione a sua alma. Converse com ela, alma, como você está com Deus? Como você está com o Espírito Santo? Alma, como você está? Você está preparado e animado para ir para o céu agora, alma? Estava orando numa igreja, e quando eu falei questão de morte, teve muito crente que chegou a se afastar, porque nós, os crentes, não estamos esperando, nós estamos preparados, e, com todo respeito, se eu errar, me perdoe, tem muitos que não estão querendo que a morte aconteça, porque eles têm muitas coisas para fazer. O nosso maior chamado é o quê? Morar no céu, queridos. Nosso maior chamado é adorar Jesus no céu, mas nós não temos isso como prioridade. Morar no céu é uma segunda alternativa. Senhor, agora, Senhor, capaz de Deus, eu vou chegar na nossa casa, meu filho, olha só, meu filho. Eu vim te chamar para levar para o céu. Mas, Senhor, tem meu filho, o Senhor tem meu emprego, o Senhor tem a minha igreja, o Senhor tem isso. Você não quer ir agora, meu filho? O Senhor pode me dar mais 10 anos? Se daqui a 10 anos eu vou. Se for viagem, está nesse estado. Porque o céu deixou de ser uma prioridade para a gente. Estar só com Deus não é mais prioridade. Querido, nós temos que cuidar de nós, queridos. Nós somos o templo do Espírito Santo. E hoje, como está o Espírito Santo? Nós temos que servir a nós mesmos. Hoje o templo somos nós. Hoje a arca somos nós. Hoje Deus habita aqui dentro. Interessante que Deus disse que Ele não habitaria em casa feita por mãos de homens. Mas esse Deus é tão maravilhoso que Ele habita em mim e habita em você. Amém, igreja? Quem é a habitação de Deus? Levanta a mão. Cuide dessa habitação, não é sua. Salomão gastou muito ouro. Deus habitou no templo? Não. A arca era feita de praticamente ouro puro. Deus habitou na arca? Não. Mas Deus habita em mim, Deus habita em você. É um privilégio meu, é um privilégio seu. Vamos cuidar desse templo. Vamos zelar desse templo. Há áreas em nossas vidas que estão com teia de aranha. A gente não louva como louvava, a gente não adora como adorava. A gente não pratica mais os dons como praticava os dons. A gente não pratica uma povoação por amor como praticava antes. Querido, é hora de a gente acionar todas as áreas desse templo e servir a Deus com todo o nosso ser. Ser levita é cuidar de tudo aquilo que está ligado a Deus. E o que está ligado a Deus hoje é o seu corpo, é o meu corpo, é a sua vida, é a minha vida. Então, ser levita hoje é eu cuidar de mim mesmo para oferecer o melhor para Deus. Eu tenho que me dedicar, tenho que me esforçar. O que sai da minha boca, o que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. Paulo fala isso, quer comamos, quer bebamos, tudo façamos para a glória de Deus. E Paulo continua sendo um poeta incrível, quando ele diz lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 para frente, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A glória seja a ele, eternamente, amém. Então você foi feito para a glória de Deus. Você
consegue cuidar disso perfeitamente abaixo de Deus é você. Por mais que eu visite você todos os dias, 24 horas, por mais que eu mande mensagem, por mais que eu te ligue, por mais que eu mande mensagem no seu Face, é você que vai determinar o grau de espiritualidade que você tem. Queridos, não é a igreja que tem que te aquecer. A igreja vai te dar o pontapé para você aquecer. Você já tem que vir como uma brasa acesa. Você já tem que vir transbordando o azeite pela rua, aleluia. Você já tem que passar e as pessoas sentindo o perfume de Cristo em você. Você já tem que passar as pessoas olharem nos seus olhos. E como era o exemplo do rosto de Moisés, que não tinha Deus nele, só tinha a presença da glória de Deus. O rosto de Moisés já brilhava. O nosso rosto tem que brilhar como Moisés, como Estevão. Os seus rostos brilhavam. Assim é hoje, queridos, o templo do Espírito Santo somos nós. E sou eu que tenho que cuidar disso. Eu tenho que cuidar de estar com alegria na casa de Deus. Eu tenho que cuidar de estar na casa de Deus. Eu tenho que cuidar para ter fome e sede. Vai ver uma coisa interessante? Não sei se são todos, mas eu acho que mais os maridos, mais os homens têm essa habilidade. A gente está com vontade de comer alguma coisa, a gente fala com a esposa, vai lá e compra. Ou a gente está com vontade de comer um purê. Falei com a pastora, o que comer um purê? Quantas batatas são? As meninas foram lá comprar batata e fizemos um purê. Do que é que a sua alma tem sentido mais falta ultimamente? O que é que tem mais ocupado a sua alma? Qual é a preocupação? Dívidas, compromissos, estresse? Ou sua alma está sedenta da palavra de Deus? Está faminta? Queridos, a palavra de Deus para a gente é essa. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, nós somos os levitas. Repita, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, eu sou levita. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo. Eu tenho que lutar por mim. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer de tudo, do possível e do possível e do impossível. Porque, queridos, nós ainda não estamos vivendo o melhor da parte de Deus para nossas vidas. Nós ainda não estamos usufruindo o melhor de Deus para a gente. Porque Jesus fez uma promessa. Os que creem em mim farão obras maiores do que isso. E olha que Jesus, em 3 anos e meio, morto para ele ressuscitar a brincadeira, expulsar demônio, e ele falou que iríamos fazer obras maiores que a gente. Querido, quero desafiar você essa semana. Abra um jejum por você. Eu vou jejuar essa semana por mim. É por mim. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero ter mais de Ti, eu quero ter mais do Teu Espírito Santo, não para ter poder, mas pelo prazer de estar contigo. Pelo prazer de poder estar contigo. Eu quero ter mais de Ti. A Sua presença é gostosa, a Sua presença é maravilhosa. Eu quero mais de Deus. Eu quero meramente Deus. Só quero Deus. Não me abençoa financeiramente, mas eu quero Deus. Não estou com saúde, mas eu quero Deus. Não ganhei os carros zero, mas eu quero Deus. É isso, queridos. A sua alma precisa de Deus. Dê mais de Deus para ela. Faça um jejum pela sua alma. Faça um jejum pelo seu espírito. Sirva a sua alma de um alimento sólido. Coloque mais louvores para você ouvir. Que a sua alma vai agradecer. E Deus vai te abençoar. Porque Ele confiou a sua salvação nas suas mãos. E eu vi uma vez essa frase, eu concordo plenamente. Pastor Antônio, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ponte Alto. A salvação é de graça, mas a manutenção custa caro. Salvação é de graça, amém, igreja? De graça. Jesus morreu e te deu. Mas para se manter salvo, você tem que ser lá desse templo que se chama Templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Amém, igreja? Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai. Ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque todo o Velho Testamento se cumpre e cumpre à risca no Novo Testamento. Item por item. Ó Pai, o Senhor não deixou nenhuma ponta solta, nenhuma história começada sem ser terminada no Velho Testamento que não fosse completada no Novo. E ó Pai, nós entendemos, ó Pai, que a tribo de Levi começou amaldiçoada, mas teve a maldição transformada em bênção. E passou a ser privilegiada, a ter um contato de relacionar
tudo do seu reino, do seu templo contigo. Tiveram pessoas ilustres, Moisés, Arão, João Batista, Samuel. Tiveram, ó Pai, levitas ilustres. Mas hoje, ó Pai, nós tivemos o maior privilégio de o Senhor confiar em nós, o lugar aonde o Senhor mora, o nosso corpo. O Senhor falou para Salomão que o Senhor não moraria na casa feita por mão de homem nenhum, porque nada poderia comportar a sua presença. Mas coube a nós esse privilégio, ó Pai, de ter o Teu Espírito Santo habitando em nossas vidas. Nos capacite, ó Pai, nos faça entender que nós somos responsáveis por nossa salvação, sim. Somos responsáveis pela manutenção desse templo, sim. O que pensamos, o que falamos, o que sentimos, como está a nossa intimidade contigo, como está a nossa adoração, como está o nosso louvor, como está o nosso serviço a nós mesmos. Não estamos falando de templo físico construído por mãos de homens, mas sim da nossa vida. Ó Pai, abre os nossos olhos, aumente a nossa sede, aumente a nossa fome da Tua palavra. Nos faça ter mais tempo para cuidar de nós mesmos, espiritualmente falando, ó Pai. Abençoe a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Estamos encerrando o nosso culto. E